organizações aqui presentes. Gostaria, antes de mais, em nome do Movimento Democrático de Mulheres, valorizar muitíssimo a oportunidade que nos foi dada de participar nesta audição. Enquanto organização comprometida com a defesa dos direitos das mulheres, sublinhamos que a prevenção e o combate a todas as formas de violência, incluindo a violência doméstica, são condições essenciais para que as mulheres possam viver com dignidade e em plena igualdade de direitos. A violência doméstica, aliás, como aqui já foi referido, é a expressão concreta das desigualdades estruturais que o Movimento Democrático de Mulheres denuncia há décadas. Não é um somatório de casos isolados, é antes um fenómeno social e político que atravessa a vida, o trabalho, a habitação, a saúde, a escola, a reforma e atinge de forma devastadora a vida das mulheres e crianças. A Assembleia da República tem vindo, com frequência e regularidade, a discutir e debater as questões da violência doméstica e enquadrando-se esta audição nesse mesmo âmbito. Importa, antes de mais, clarificar os critérios que orientaram a análise do Movimento Democrático de Mulheres. Em primeiro lugar, analisámos em que medida cada iniciativa legislativa procura dar resposta a problemas concretos que permanecem ainda sem resolução e, em segundo lugar, procurámos perceber de que forma cada projeto de lei pode contribuir para uma resposta pública, universal e articulada, sustentada no investimento em meios humanos e técnicos que assegura às mulheres e às crianças condições de igualdade e o direito a viver livres de violência. Ou se pelo contrário, esses mesmos projetos de lei apresentam apenas uma legislação traduzida em normas fragmentadas ou avulsas, cuja concretização é fortemente condicionada pela falta de meios humanos e financeiros e que, na prática, impede que o foco esteja na necessária proteção efetiva das mulheres vítimas de violência doméstica. O Movimento Democrático de Mulheres tem, ao longo dos anos, desenvolvido uma intervenção sistemática em torno das problemáticas da violência doméstica. Conhecemos a fundo a natureza dos constrangimentos existentes e os caminhos que é necessário ainda trilhar, não só para enfrentar a violência, mas também para corrigir e eliminar essa mesma violência. Acresce a isto, do meu ponto de vista pessoal, enquanto advogada com a intervenção nestas matérias, que essa realidade confirma-se diariamente no acompanhamento concreto de mulheres e crianças vítimas de violência. Permitam-me, por isso, uma leitura crítica, mas construtiva, diploma a diploma, começando por sublinhar aquilo que, a nosso ponto de vista, se dá um passo no sentido certo. Relativamente ao projeto de lei número 2716, apresentado pelo PCP, é dos que mais claramente corresponde às preocupações que o Movimento Democrático de Mulheres tem vindo a afirmar. O reforço do direito à informação, do acesso à consulta jurídica e ao apoio judiciário, consagração do patrocínio obrigatório desde a denúncia, pelo menos, isenção de custas, proteção efetiva no emprego, alargamento da licença de reestruturação familiar. Sabemos pela experiência das mulheres que acompanhamos que a fragilidade económica, o medo de perder um emprego, o receio de não conseguir pagar um advogado ou as custas processuais são fatores que as aprisionam na relação de violência. Ao tornar obrigatória a assistência de patrono, ao garantir a consulta jurídica gratuita com urgência, ao isentar de custas e ao colocar a Comissão para a Igualdade do Trabalho no Emprego como barreira para despedimentos e não renovações de contratos, este projeto toca precisamente onde dói, na desigualdade do poder económico e jurídico entre agressor e vítima. O MDM considera que esta é a direção certa, reforçar direitos e não medidas de pendor assistencialista, garantir meios públicos e não deixar a mulher entregue aos seus contextos económicos e sociais, que é o mesmo que dizer à mercê da sua sorte individual. Sublinhamos que estas opções exigem investimento orçamental adequado e vontade política firme para que saiam do papel. Consideramos que a aprovação pela Assembleia da República destas soluções corresponde, de facto, à escolha de um caminho adequado, porque permite que as mulheres sintam que a lei as apoia quando elas mais precisam. Vários projetos, como o projeto do PAN, do PS e do LIVRE, apresentam respostas na área dos apoios socioeconómicos, complementos ao abono de famílias para vítimas que têm de se relocalizar, extensões do subsídio de reestruturação familiar, criação de um rendimento de autonomia
e a inclusão das vítimas no Porta 65+. O MDM saúda o reconhecimento de que, sem uma resposta em matéria de rendimentos e habitação, não há verdadeira saída da violência. A proposta do PCP, supradescrita, de alargar a licença de reestruturação familiar para 30 dias e a do LIVRE de aumentar o período subsidiado e calcular o subsídio sobre o rendimento bruto e isento de impostos, e o pacote do PS que junta complementos de abono Porta 65+, e um rendimento de autonomia, vão todas nesse sentido. Tentar garantir um mínimo de estabilidade à mulher que decide romper com a relação de violência em que vive. Mas é preciso dizer com clareza que no mínimo, hoje proposto, continua aquém das realidades e que o MDM se confronta com essas necessidades todos os dias. Ou seja, indo à realidade concreta, rendas incomportáveis, vínculos precários, salários baixos, responsabilidades de cuidado que recaem quase exclusivamente sobre as mulheres. Um complemento de 25% ou o abono e também 20 ou 30 dias de licença e 6 meses no rendimento de montante modesto são medidas positivas, mas não são ainda uma verdadeira política de autonomização. Falta aqui a coragem de assumir que, em muitos casos, será necessário apoio prolongado, acesso prioritário e efetivo à habitação pública, respostas sociais para crianças, idosos e pessoas dependentes e empregos com direitos. E é nesse sentido que o MDM valoriza particularmente as propostas que, como a do PCP, ligam os apoios à proteção no emprego, à intervenção da CIT, à isenção de custas e ao reforço de acesso ao direito, porque compreendem que isto não basta para quem vive numa relação de violência sobrecarregada por uma condição de vida precária. Relativamente, e no plano processual penal, temos propostas muito relevantes, em nossa opinião. A proposta de lei número 52/16, apresentada pelo Governo, e os projetos do PCP e do PAN sobre a suspensão provisória do processo e a proteção das crianças e vítimas. A proposta do Governo procura responder a um problema real, a recusa de depoimento em julgamentos e consequente fragilização da prova, permitindo a leitura e valorização das declarações prestadas na fase de inquérito por vítimas de violência doméstica e especialmente vulneráveis e reforçando as declarações para memória futura e reforçando também a proteção de crianças. Esta intenção é compreensível. O MDM tem consciência de que muitas mulheres e muitas crianças não conseguem repetir depois em julgamento aquilo que já disseram e que não pode ser essa dificuldade, obviamente, a fazer desmoronar todo o processo. Contudo, a partir da perspectiva dos direitos das mulheres, é fundamental que estas soluções não se transformem em meros instrumentos de facilitação de prova sem garantias. É preciso assegurar que essas declarações são colhidas em condições dignas, com acompanhamento técnico adequado, com patrocínio efetivo e que as vítimas são devidamente informadas do alcance daquilo que dizem. Sem isto, corremos o risco de substituir a revitimização em audiência por uma eventual revitimização silenciosa em salas de inquérito. Por outro lado, o projeto do PCP sobre a suspensão provisória do processo é, do ponto de vista do MDM, um passo decisivo, na medida em que restringe a suspensão provisória do processo a casos em que não haja antecedentes, não haja risco elevado ao extremo, em que a vontade da vítima seja livre e esclarecida e em que o arguido aceite um plano individualizado de intervenção. Esta é uma resposta concreta ao sentido de impunidade que tantas mulheres nos transmitem quando veem processos suspensos em contextos de violência continuada. É também uma forma de dizer que a violência doméstica não é um conflito menor que se arruma com uma injunção simbólica. Aqui consideramos que outras iniciativas pecam por omissão. Não basta facilitar a prova se depois o sistema continua a dispor de mecanismos que, na prática, esvaziam a resposta penal. A linha proposta pelo PCP é, na nossa perspectiva, a que melhor responde à exigência de responsabilização efetiva dos agressores sem deixar de atender à vontade e à segurança das vítimas. Importa, contudo, que esta opção seja devidamente densificada na legislação para que tenha expressão real e, para isso, é indispensável reforçar os meios da Justiça que assegurem a sua efetiva aplicação, designadamente no que tange ao Ministério Público, nos tribunais e nas equipas técnicas especializadas que avaliam o risco e acompanham as vítimas.
O MDM vê também com particular atenção os projetos que colocam as crianças no centro. Tanto o projeto do PAN sobre as crianças vítimas e órfãs, como a proposta de lei do Governo e várias propostas conexas, convergem na ideia de que as crianças são sujeitos de direitos e que a justiça deve ser amiga da criança. A clarificação de recusa de depoimento é um ato pessoal da criança e não uma faculdade exercida pelo representante legal. E pretende afastar situações em que adultos silenciam menores por razões que não têm em vista o seu superior interesse. Ao tornar obrigatórias as declarações para a memória futura em crimes de violência doméstica e maus-tratos contra menores e ao regular a audição em condições adequadas, estes projetos procuram garantir prova mais estável e reduzir a revitimização em julgamento. Mas aqui, o MDM quer deixar uma preocupação clara. Ao deslocar a decisão do recurso, ao deslocar a decisão de recusar ou não o depoimento do representante legal para a criança, corre-se o risco de colocar sobre o menor a responsabilidade de tomar uma decisão processual extremamente pesada num contexto de lealdades divididas, medo e dependência emocional. A criança passa a ser chamada a decidir, não apenas se fala sobre o que viveu, mas também, na prática, sobre o destino processual do progenitor, agressor, numa idade em que não deve carregar esse ónus. É verdade que a representação legal anterior podia ser utilizada, de facto, para esconder a violência, mas a solução não pode ser simplesmente inverter o peso, retirando poder ao adulto, sem garantir uma rede forte de apoio psicológico, social e jurídico à criança num critério que seja muito claro de avaliação de maturidade da criança. Para o MDM, reconhecer a criança como sujeito de direitos significa ouvi-la mais e melhor, em ambientes protegidos, com a intervenção de equipas técnicas especializadas, com defensor e patrono da vítima efetivamente presente e não apenas formalmente presente. Mas não significa transformá-la em decisor processual numa matéria em que o Estado tem o dever de a proteger, assumindo a responsabilidade que não pode ser deixada nos ombros de uma criança. Qualquer alteração ao artigo 134 do Código de Processo Penal e regimes conexos deve ser acompanhada de garantias efetivas e robustas de avaliação da capacidade da maturidade e da capacidade do menor, bem como de uma clara partilha de responsabilidades entre magistrados, equipas técnicas e representantes, sob pena de produzirmos em nome da proteção, uma nova forma de violência institucional. O projeto de lei do CDS-PP sobre a indignidade sucessória e o projeto da Iniciativa Liberal sobre a dispensa da tentativa de conciliação nos divórcios em contexto de violência doméstica incidem sobre áreas sensíveis da família e do património. O MDM compreende a intenção do CDS-PP. Não é aceitável que um agressor condenado por violência doméstica possa herdar da vítima ou dos familiares próximos como se nada tivesse ocorrido. Trata-se de uma mensagem simbólica, mas forte, de reprovação. Mas é legítimo questionar em que medida esta solução, por si só, melhora a proteção efetiva das mulheres em vida. A indignidade sucessória atua depois da morte e nada garante que o sistema tenha sido capaz de proteger a mulher enquanto estava viva. Mais do que punir o agressor na sucessão, importa garantir que a mulher não é assassinada e que tem condições para sair a tempo, que o crime não se consuma na prática. Já a proposta da Iniciativa Liberal... Por favor, concluísse, depois tem uma segunda Estou mesmo a terminar. Já a proposta da Iniciativa Liberal, no sentido de alargar e dispensar a tentativa de conciliação em processos de divórcio sem consentimento, responde a uma exigência que o MDM partilha. Não faz sentido sujeitar uma mulher vítima de violência doméstica a rituais de conciliação que apenas reproduzem assimetrias de poder e do medo. Em conclusão, o MDM defende, em síntese, e reconhece avanços importantes, sobretudo nas iniciativas que enfrentam e que olham de frente as barreiras de acesso ao direito, da proteção no emprego, da limitação da suspensão provisória do processo e nas que procuram dar resposta concreta às necessidades das crianças. Mas devemos dizer com clareza, não há verdadeira proteção da vítima se o que é feito no processo penal não for articulado com o que acontece em paralelo nos processos de família e menores. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria agradecer as intervenções e as questões que foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados, que são relevantes e fazem sentido, e bem como o interesse nesta matéria, que é tão importante. Eu vou tentar ser concisa e objetiva nas questões que gostava de focar, nomeadamente nas questões que aqui foram levantadas. Gostaria de
começar por reforçar e concordar com aquilo que foi dito pela APAV no que tange e em termos da prevenção, que foi aqui levantado pelo Sr. Deputado do LIVRE. O que é que se pode fazer mais? Gostaria de reforçar que a questão de as organizações estarem dependentes de trabalhar projeto a projeto, se houver projeto, sem saber se depois vai voltar a haver projeto, e destas matérias não estarem consagradas no Orçamento de Estado, obviamente que é essencial e, portanto, eu reforço aquilo que foi dito e concordo na íntegra com esta questão. Depois, relativamente aqui à questão das perícias, a questão das perícias, concordando com algumas das coisas que aqui já foram colocadas, há aqui alguns aspectos que me parecem importante salientar, nomeadamente a questão de, que ainda não foi abordado, que é, em primeiro lugar, até da minha experiência profissional, mas também do acompanhamento que o MDM faz destas matérias, regra geral, indissociavelmente nós temos dois processos. Temos o processo da violência doméstica, que anda de braço dado com o processo de família e menores quase sempre. Temos depois a questão e a dificuldade de saber se a vítima, apesar de poder ter um defensor que lhe é nomeado no processo de violência doméstica, temos a questão que foi aqui levantada pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que é a questão de poder tornar-se assistente no processo, sendo certo que isto levanta uma questão grave, que é, apesar de ter advogado nomeado, se quiser nomear-se assistente no processo, isto não está integrado, como foi aqui dito, e, portanto, perde essa possibilidade e, a partir daí, a sua intervenção no processo deixa de ter o apoio do advogado que a acompanhava e deixa, inclusivamente, se houver uma determinação de arquivamento, deixa, inclusivamente, de ter a presunção de não ter dependência económica e, portanto, nem sequer tem a taxa de justiça, nem sequer se fica isenta da taxa de justiça. E, portanto, se quiser continuar com o processo, vai ter que pagar taxa de justiça e arranjar um advogado. Este é logo um primeiro entrave e é grave. Está isenta de taxa de justiça a constituição de assistente nas vítimas de violência doméstica. Sim, mas entretanto o patrono que lhe foi nomeado, se for arquivado porque se entende que não existe, não há prova de violência doméstica, eu só estou a dizer isto porque tive vários processos destes. Sim, eu já percebi a ideia. Exatamente. Mas a questão não é essa. Relativamente à questão das perícias e falando agora do processo da violência doméstica com o processo de família e menores, uma vez que andam em paralelo, a verdade é que a vítima, no processo de família e menores, não tem essa presunção, já aqui foi dito, não tem o advogado nomeado e, por outro lado, e voltando agora à questão das perícias, invariavelmente é sujeita a perícias. Tanto a vítima como o progenitor, que eventualmente é o agressor, são sujeitos a perícias no processo de família e menores e essas perícias invariavelmente acabam vertidas no processo de violência doméstica. E, portanto, a questão das perícias é relevante não só nesta matéria, mas também na matéria em que é relevante ter este conhecimento. Depois, relativamente à questão da suspensão provisória do processo, mas antes disso ainda, relativamente à questão da lei que foi colocada pela senhora deputada do Chega, o que é que está em falta? Se é a lei que não é suficientemente adequada para estes processos ou se é a aplicação prática? É óbvio, é naturalmente a aplicação prática e isto decorre desde logo do facto de termos dificuldade em termos de recursos humanos, ter falta de formação, ter falta das questões que foram aqui levantadas em termos de audição da vítima, por exemplo, e na questão voltando à questão de família e menores, temos a dificuldade que também já foi aqui focado, da vítima ser confrontada na audiência, por exemplo, na audiência de pais, de ser confrontada e normalmente isto é uma situação que é aproveitada pelo agressor, quando não há a possibilidade de contactos, por exemplo, entre ambos, e são colocados os dois numa audiência de partes,
ali lado a lado, ouvidos em conjunto, e, portanto, há aqui mais esta questão, sendo certo que há muitas das situações em que a mulher vítima de violência doméstica vai para esta audiência de partes, invariavelmente sequer sem ter advogado que a acompanhe. E, portanto, temos o agressor na mesma sala que a vítima de violência doméstica, a vítima completamente sozinha, sem advogado, porque não tem forma de pagar um advogado e porque não lhe é nomeado um, porque não é obrigatório, e temos o agressor devidamente acompanhado de advogado por si constituído, sendo certo que logo aí, a partir daí, a partir desse momento, todo o processo de família em menores e de regulação das responsabilidades parentais desnivelou em termos daquilo que é a salvaguarda do interesse tanto da vítima de violência doméstica como dos menores. E, portanto, e depois, a partir daí, é quase impossível reverter esse processo em tempo útil, sendo certo que temos um agressor que tem contactos com a criança, em algumas situações fica até com uma guarda e responsabilidade partilhada em termos de vivência e em termos de responsabilidades parentais, e isto desequilibra todo o processo. Daí a relevância desta questão dos meios. Depois temos também a questão da lei de facto ser bastante e ser suficiente e ser adequada, mas depois na aplicação ser um problema. Eu acompanho vítimas de violência doméstica em processos de violência doméstica já há mais de 10 anos. E eu posso aqui deixar uma nota que em 10 anos eu tive um processo em que o agressor foi afastado da casa de morada de família. Em todos os outros, em 10 anos, só tive um em que o agressor... Portanto, há esta medida de coação, existe e é possível de aplicar, mas não é aplicada, regra geral, quase nunca. Por outro lado, há também a questão da aplicação das medidas de coação, por exemplo, da proibição de contactos. Regra geral, há o pedido da vítima para ser, pelo menos, avaliada a possibilidade de ser aplicada esta medida de coação de proibição de contactos, e os meses que medeiam entre este pedido da vítima, nomeadamente em processos em que há documentação clínica e prova bastante, em como houve inclusivamente agressões, e os meses que medeiam, obviamente que isto naturalmente tem a ver depois com a falta de recursos, com as dificuldades dos senhores magistrados, porque não são suficientes, não são em número suficiente, e são os senhores oficiais que têm que dar andamento aos processos, mas os meses que medeiam até a vítima ser ouvida e o arguido ser ouvido, ser constituído arguido, ser ouvido e ser-lhe ou não aplicada esta medida de coação, dá tempo e é tempo suficiente para, inclusivamente, a vítima ser alvo constante de mais situações de violência, ter de fazer mais participações. Regra geral, as participações nem vão para o mesmo processo, às vezes vão para processos diferentes, porque são em locais diferentes e, portanto, isto torna-se de extrema complexidade. Já relativamente à questão da suspensão provisória do processo, parece-nos muito, muito importante esta questão de densificar e da densificação da aplicação deste Instituto da Suspensão Provisória do Processo, precisamente por aquilo que já foi dito, nomeadamente pela Associação de Mulheres Juristas, porque, na verdade, a maior parte das vezes, quando a vítima é ouvida, lhe é colocada a questão se aceita a suspensão provisória do processo. Não é um senhor magistrado que lá está, é o senhor oficial de justiça. Perguntam-lhe se quer ser, se percebeu, obviamente que a vítima, a maior parte das vezes, nem percebe o que é que está ali em causa, nem o que é que quer dizer a suspensão provisória do processo. E depois o que acontece é que a vítima sente-se pressionada e diz que sim. E, portanto, a densificação destes critérios é um primeiro passo para, no mínimo, e para pelo menos, não só dar um sinal, porque de facto o que acontece é que o que a vítima extrai daqui é que é óbvio que não precisamos de ir àquela situação extrema em que há suspensões provisórias do processo que foram noticiadas, em que o agressor, a injunção que lhe foi aplicada foi sair com a vítima e depois fazer juntar aos autos o comprovativo do jantar que foi com a vítima ou o cinema que foi com a vítima. Obviamente que não há necessidade de ir para estas situações extremas, mas independentemente disso, a vítima o que sente é que, de facto, não está protegida, não percebe sequer os mecanismos deste processo e relativamente ao agressor e à sociedade que a rodeia,
O que se entende é que esta situação da violência, sendo certo que é considerado um crime de violência e considerado um crime grave, a verdade é que, seja pela moldura penal que este tipo de crime tem, seja por aquilo que é possível em termos de suspensão provisória do processo, o sentimento que se retira é que, então, afinal, o crime de violência doméstica é um crime, mas é um crime menor. É um crime menor, porque tanto se aplica uma suspensão provisória do processo a uma situação de menor e de relevância que nem sequer é qualificada como violência, não é? Como se aplica a este tipo de processos. E isto é relevante e é muito importante. E esta mensagem de densificar a aplicação deste instituto é, na minha perspectiva e na nossa perspectiva, bastante relevante. Relativamente à plataforma de monitorização de risco, a questão não é a plataforma, é a base de dados de monitorização do risco que foi aqui colocada. A questão não é mais uma base de dados, e o que nos parece é que é relevante haver esta sinalização, apesar de concordar com aquilo que foi dito pela APAV, que é importante, aquele mecanismo que há antes, que antecede esta questão. A verdade é que esta monitorização é relevante no sentido de interligar as situações e de se conseguir perceber que aquela vítima não é a primeira vez que está naquela situação e, portanto, parece-me bastante relevante. Queria só acrescentar que há também uma dificuldade, e voltando atrás à questão de haver dois processos da violência doméstica e de família e menores. Por exemplo, a vítima não tem o mesmo advogado, mesmo que tenha apoio judiciário no de violência doméstica e mesmo que lhe seja atribuído para o processo de família e menores, regra geral não é o mesmo advogado, e o mesmo advogado vai dizer que não pode, a vítima depois tem que voltar a contar tudo, tem que voltar a integrar, e isto é outra das dificuldades. Obrigada.